Então, dando continuidade, mais uma reunião de atualização em temas relevantes na prática clínica, e hoje sobre a coordenação do serviço de emergências do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e o tema que vai ser apresentado é infecção por H1N1 na emergências. Quem vai apresentar o caso clínico é o residente desse serviço, o Dr. Renato Altix, e quem vai discutir o caso clínico é o médico supervisor do pronto-socorro, o Dr. Rodrigo Antônio Brandão Neto. Bom dia a todos. Então, meu nome é Renato, eu sou médico residente do programa de clínica médica e vou apresentar o caso de hoje, que será posteriormente discutido pelo professor Rodrigo Brandão. Então, o caso é de uma paciente que foi atendida aqui no pronto-socorro do hospital, paciente do sexo feminino, de 64 anos, natural de Montes Claros, Minas Gerais, e procedente de São Paulo, há 46 anos. Casada, 3 filhos, católica, aposentada, ex-empregada doméstica. A paciente deu entrada no pronto-socorro no dia 18 de abril, com um quadro de dispneia há 2 dias. De história, a paciente contava um quadro de 4 dias de febre não aferida, contínua, com melhora com dipirona, associada a mal-estar, prostração, mialgia, artralgia, cefaleia holocraniana em peso, coriza hialina e tosse seca. Negava dor de garganta e referia que há 2 dias tinha evoluído com um quadro de dispneia progressiva. Negava chiado, ortopneia, dispneia paroxística noturna ou hemoptise. Negava edema de membros inferiores. Junto com a dispneia, a paciente apresentou um quadro de diarreia aquosa de 4 a 6 evacuações líquidas por dia, sem produtos patológicos. Negava dor abdominal, náuseas ou vômitos. De antecedente, a paciente era hipertensa, diabética tipo 2, dislipidêmica, tinha uma cirrose hepática por esquistossomose, já com complicações de encefalopatia crônica grau 1 e HDA prévia. Estava em uso de lactulose, 30 ml de 8 em 8 horas, propanolol 20 mg de 12 em 12 horas, ezetimibe 10 mg por dia, insulina NPH 4 unidades pela manhã, 10 unidades antes de dormir. E praziquantel 1.200 mg de 8 em 8 horas, que a paciente não sabia referir desde quando fazia uso. Ao exame físico de entrada, a paciente estava em regular estado geral, sobrepeso, tinha um sobrepeso, um IMC de 29, estava corada, desidratada, uma cruz, ictérica, uma cruz, acianótica, afebril, uma temperatura de 37 graus, consciente e orientada. No aparelho cardiovascular, ela estava estável hemodinamicamente, com uma pressão de 110 por 80, uma frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto, sem outras alterações no exame cardiovascular. Aparelho respiratório tinha murmúrios simétricos bilaterais, com crepitações difusas. Estava em uso de musculatura acessória, sem batimento de asa de nariz, com uma frequência respiratória de 30, saturando 86% em ar ambiente. No abdômen tinha um abdômen globoso, ruídos presentes, tinha dor à palpação difusa, sem sinais de irritação peritoneal e sem massas palpáveis, sem ascite no exame físico. Tinha boa perfusão periférica, pulsos simétricos e cheios, sem sinais de TVP. Os exames laboratoriais de entrada da paciente, ela tinha uma gasometria mostrando uma insuficiência respiratória hipoxêmica, com PO2 de 53, uma relação PO2-FiO2 de 252. Tinha um hemograma com HB normal de 14, um leucócito de 5.820, 73% de neutrófilos, com 1.113 linfócitos, uma plaquetopenia de 55.000. Tinha um PCR aumentado de 74, um DHL um pouco aumentado de 529, CPK de 163 e um BNP de 226. Enzimas hepáticas aumentadas, um ALT de 87, AST de 202, com canaliculares também pouco elevadas, uma fosfatase de 431, gama-GT de 319. Bilirrubinas
elevadas, com bilirrubina total de 4 e as custas de direta de 3,68. Uma albumina diminuída de 2,1, um INR normal de 1,22. Função renal um pouco elevada, com uma ureia de 50 e creatinina de 1,52. Esse era o raio-x de entrada dela, que mostrava um infiltrado bilateral, predominantemente à direita, e a tomografia mostrando consolidações também bilaterais. O laudo da tomografia, que mostrava que não tinha derrame pleural, tinha consolidações bilaterais difusas, com distribuição peribroncovascular e periférica, mostrando aí um processo inflamatório infeccioso em atividade. Então, diante do quadro clínico e dos exames laboratoriais e radiológicos, foram feitas hipóteses diagnósticas de síndrome respiratória aguda grave, uma cirrose descompensada Child-C e uma insuficiência renal. A conduta inicial, então, a paciente foi primeiramente encaminhada à sala de emergência, foi colocada com máscara de oxigênio, 5 litros por minuto, deixada em isolamento por conta da hipótese de infecção por influenza. Foram solicitados exames que já foram mostrados, foi solicitado um suave orofaringe para pesquisa de influenza, foi feita a hidratação e já iniciado o oseltamivir, ceftriaxona e azitromicina empíricos. A paciente, então, evoluiu no dia seguinte, no dia 19/4, com uma piora do padrão respiratório, que inicialmente tinha ficado estável com a máscara de oxigênio, com taquidispneia, uso de musculatura acessória e de saturação, apesar do uso de Venturi 50%. Foi, então, procedida a intubação orotraqueal e a paciente foi transferida para a UTI. Nesse mesmo dia, saiu o resultado do SWAB de pesquisa para influenza, que veio positivo para H1N1. Foi, então, na UTI, já iniciado, associado aos antiviral e os antibióticos que ela já estava usando, foi iniciado metilprednisolona, 40 mg de 12 em 12 horas. No dia 20, 2 dias da entrada da paciente, ela evoluiu com instabilidade hemodinâmica, sendo, então, precisando, então, de droga vasoativa, sendo iniciada noradrenalina 5 ml horas. Ela manteve-se estável com 5 ml hora de noradrenalina, só que evoluiu com uma piora de função renal e um rebaixamento do nível de consciência. No dia 22/4, foi desmamada a droga vasoativa, porém a paciente mantinha a piora progressiva de função renal. Aqui está a evolução laboratorial da paciente, mostra uma hemoglobina estável de 14, leucócitos iniciais, então, que eram normais, que apresentou a partir do dia 21 uma leucocitose discreta, com neutrofilia sem desvio à esquerda, e uma plaquetopenia estável. Um PCR inicialmente alto de 124, que foi diminuindo conforme os dias. A função renal da paciente, então, como foi falada, foi tendo uma piora progressiva. No dia 20 já tinha uma ureia de 82, uma creatinina de 2,18, que chegou ao dia 25 com uma ureia de 318 e uma creatinina de 3,07. E um lactato arterial que manteve-se elevado apesar da hidratação e do uso de droga vasoativa. As hemoculturas solicitadas, tanto a hemocultura como as culturas de secreção traqueal, foram todas negativas. No dia 25/5, então, a paciente mantinha a necessidade de uma FiO2 elevada, tinha uma relação PO2-FiO2 menor de 200. Foi solicitado um SWAB de controle no dia 25, que mantinha-se positivo para H1N1. No dia 25, a paciente apresentou uma nova piora hemodinâmica, sendo necessário novamente reintrodução de noradrenalina. E, como foi mostrado, tendo piora de função renal, sendo no dia 25 indicada a hemodiálise contínua. No dia 26, a paciente estava apresentando necessidade de doses crescentes de noradrenalina, sendo então associada a adrenalina para melhor resposta, porém, devido à instabilidade hemodinâmica, foi necessária a suspensão da hemodiálise. E no dia 26, a paciente apresentou evolução a óbito devido a choque refratário.
Então, para iniciar a discussão do caso, a gente formulou algumas perguntas. Primeiro, as características clínicas que a paciente apresentava sugeriam infecção por H1N1? A paciente apresentava fatores de risco para infecção grave por H1N1? Os exames laboratoriais apresentados eram compatíveis com infecção por H1N1? Os exames radiológicos, tanto o raio-x como a tomografia, eram compatíveis com infecção por H1N1? E o tratamento instituído foi apropriado? Para responder as perguntas, então, e discutir sobre o caso, eu chamo o professor Rodrigo Brandão. Bom dia. Então, começando a discutir aqui sobre H1N1, colocar um pouquinho sobre o histórico da infecção por influenza. A primeira descrição histórica de infecção por vírus influenza provavelmente vem no século V a.C. Hipócrates descreveu um quadro clínico de respiratório com febre, duração subaguda, chegava a passar de algumas semanas, com a maioria dos casos com resolução espontânea. Depois, a identificação mesmo do vírus em amostras ali já vai ser da década de 1930, mais ou menos, às vezes usando até amostras sorológicas de infecções anteriores do início do século XX. Trata-se de um vírus RNA de hélice única, um ortomixovírus. Ele é subdividido em tipos A, B e C. O A e B têm relevância clínica em ser humano, né? São os que causam infecções em humanos. E eles são divididos em subtipos de acordo com as glicoproteínas de superfícies, que são as hemaglutininas, existem 16 hemaglutininas, e neuraminidases, existem 9 neuraminidases. De relevância em ser humano, nós temos 3 hemaglutininas, H1, H2, H3, e neuraminidases, 2 neuraminidases que têm relevância em ser humano para causar quadro infeccioso. Pandemias pelo vírus influenza são descritas desde o século XVI, uma das primeiras pandemias que se presume que foram por vírus influenza, foi nas Antilhas, 1493, quando começa a ter os navegadores europeus, né, começando a colonizar o Novo Mundo. Tem depois a primeira epidemia em solo europeu descrita em 1580, ali, que pegou boa parte da Europa, 8.000 mortos só em Roma, descritos aqui, e tem pelo menos 32 epidemias documentadas historicamente desde o início dos tempos. Assim. Atualmente, você está falando algo em torno de, a cada 30, 40 anos, nós temos uma grande pandemia. E talvez o maior exemplo de epidemia por influenza tenha sido a gripe espanhola de 1918, foi logo após o final da Primeira Guerra Mundial. Provavelmente tem muito a ver a transmissão com a piora das condições sociais na época, e mais viagens, né? Foi uma guerra que envolveu boa parte do mundo ali, e isso foi disseminou muito por portos. Se estima que ocorreram 50 a 100 milhões de mortes por vírus influenza naquela época. O Brasil tem algo em torno descrito de 30 mil mortes presumíveis naquela época, 18 mil mortes ocorrendo no Rio de Janeiro, provavelmente associado à presença do porto do Rio de Janeiro, sendo um grande fator ali. E depois dessa infecção por H1N1 de 1918, o H1N1 permaneceu como o vírus predominante de causador de influenza até em torno de 1947. O vírus praticamente desapareceu, o vírus se tornou bem infrequente, e ele tem relatos esporádicos de aparecimento. Ele depois apareceu em 1976, num surto localizado no Fort Dix, em New Jersey, nos Estados Unidos, matou alguns militares. Tem um surto descrito na União Soviética, na época também, em 1977, você teve aí. E essa grande epidemia de 1918, ela é importante ali, porque quando você pega as amostras sorológicas daquela época também,
coincide com a primeira vez que você conseguiu isolar o vírus influenza também é evidência arqueológica, na verdade, ali, em outros seres, né? Você vê que o vírus influenza ele poderia sobreviver principalmente em aves aquáticas, e provavelmente ali ela fazia mutações que depois iriam infectar e causar doença em homens. Na verdade, o vírus influenza ele é extremamente adaptável. Todo ano ele tem alguma mutação que faz a gente perpetuar as infecções por influenza a cada ano. E, às vezes, dependendo dessa mutação, elas podem ser chamadas de antigenic drift, quando faz mutação em alguma glicoproteína de superfície apenas, ou tem os chamados antigenic shifts, que você tem uma mudança total de sequências de genomas do vírus influenza. Com essa mudança da sequência do genoma, ele passa a causar pandemias maiores, porque costuma pegar populações com uma imunidade menor a esse vírus. Em relação ao H1N1 atualmente, o vírus atualmente a gente fala de PH1N1 2009, porque é pandemic, o P, 2009 que foi o ano do surto. Em março de 2009, no México, foi notado que estava tendo um aumento muito importante dos casos de infecção respiratória, e o que chamava atenção é que pegava uma faixa etária, em torno de 20 a 40 anos, muito mais jovem do que o habitual de infecções por vírus influenza. Aí, 2 casos, um detectado em 15 de abril de 2009 e outro 17 de abril de 2009, relatados em crianças nos Estados Unidos, e foi aí que se identificou que era um novo vírus H1N1, o novo vírus H1N1, que tinha parte do genoma dele era de vírus de influenza que já tinham sido detectados em suínos da América do Norte, parte de suínos da Europa ali, fez uma combinação de genes, ali fazendo um gene inédito que teve uma transmissão muito, muito rápida naquela época. Por exemplo, em junho de 2009, a OMS já elevava o nível de alerta em relação à infecção por H1N1 para nível 6, é o nível máximo. Nos Estados Unidos se estima que ocorreram 59 milhões de casos de H1N1. Isso foi representante de 265 mil internações hospitalares e 12 mil óbitos nos Estados Unidos até fevereiro de 2010, que é meio que o fim do inverno nos Estados Unidos, que é mais ou menos quando como se comporta o vírus influenza. Ele faz um grande número de infecções num período de 4 a 12 semanas, depois ele passa a ter um número de infecções bem diminuído. No Brasil, em relação de epidemiologia, não se sabe exatamente quantos casos de H1N1 ocorreram em 2009. Há uma estimativa que para cada caso sintomático você pode ter tido 140 a 150 casos assintomáticos. Então se estima que pode ter chegado a 2 bilhões de casos no mundo de H1N1, de pessoas que tiveram contato, e alguns desenvolveram infecção, a maioria não desenvolveram infecção ou desenvolveram infecção ólico-sintomática. Eu não tenho nenhuma dúvida que todos os residentes que passaram pelo PS do HC em 2009, todos os médicos que passaram pelo PS do HC em 2009 tiveram infecção por H1N1. Quem desenvolveu infecção sintomática que precisou de afastamento na época foi um residente só. Foi depois que passou no PS, alguns dias depois ele desenvolveu sintoma. O Brasil confirmou 44.544 casos confirmados na época. Era investigado basicamente, no começo teve até uma época que começou a se investigar a boa parte das pessoas, depois se viu que isso era absolutamente impossível. Hoje você só investiga o paciente com quadro respiratório agudo grave e profissionais da saúde eventualmente. E são relatados 2.051 óbitos no Brasil em 2009 relacionados à infecção pelo influenza H1N1. É um número até que chama um pouco a atenção, mas é um número relativamente pequeno de óbitos. E provavelmente não é um número muito subestimado, porque não foi pesquisado, porque existia uma tendência a pesquisar justamente o caso grave. Então,
apesar de toda a comoção de saúde pública em relação ao H1N1, ele mata muito, muito menos do que boa parte das outras infecções que levam os pacientes em pronto-socorro, e certamente, dentro das causas de pneumonia e mortes por pneumonia que a gente tem no Brasil, isso é uma fração bem pequena, representativa desses óbitos. Quais são fatores de risco para a doença? E aí a gente já responde a segunda pergunta, não a primeira que foram elaboradas após o caso clínico. Quais são os fatores de risco para essa doença? O que se fala muito são crianças menores de 2 anos ou adultos com idade maior ou igual a 60 anos, que são os fatores clássicos para influenza. Porém, na infecção de 2009, para o PH1N1 2009, o que era talvez a característica mais dramática da infecção é que você tinha um grande número de adultos jovens com a infecção. A mediana, por exemplo, aqui no HC, do paciente com pneumonia e infecção por H1N1 era 43 anos. Então, apesar de ser o grupo de risco tradicional, o adulto maior de 60 anos ou os menores de 2 anos, naquela epidemia em particular você não verificou isso, mas embora permaneceu das recomendações de diretrizes tanto do Brasil como do mundo, como um dos fatores de risco a serem avaliados e a se contemplar tratamento de uma forma mais pronta, antes até de você fazer o diagnóstico laboratorial. Agora, em 2016, que nós estamos tendo uma ressurgência do vírus ali, a faixa etária continua mais baixa do que é habitual para a influenza, mas já começa a se aproximar mais do habitual de infecções por influenza. Gestantes representaram algo em torno de 13% dos óbitos no Brasil e em outras séries também por infecção H1N1. Nós estamos falando de um risco de complicações nesse paciente 4 a 8 vezes maior. Obesos com IMC maior que 30, embora tenha alguma controvérsia, tem alguns trabalhos que não conseguiram mostrar essa correlação, mas se fala mais ou menos de um risco de evolução com desfechos ruins, 3 vezes maior em pacientes que têm obesidade, talvez por conta de aumento de citocina inflamatória nesses pacientes. Imunossuprimidos, em particular, são um grupo de muito risco, né? E, principalmente, a gente vê em séries transplantados, são um grupo de muito risco, leucemias são um grupo de muito risco, HIV menos, a proporção de pacientes com HIV com H1N1 é algo em torno de 3%, descrito na literatura. O HC teve um caso só, e foi um caso provavelmente autogerado, que uma paciente com HIV procurou o PS do HC, ela foi isolada. Naquela época, isolamento absolutamente precário, foi isolado junto com outras pessoas que eram suspeitas de H1N1. O exame era negativo, foi embora, retornou uma semana depois com uma pneumonia, dessa vez por H1N1, onde ela pegou, né? Comorbidades outras ali, anemia falciforme tem sido descrita com associação com H1N1, cirrose descrita aqui. Aqui no caso clínico aqui a gente vê uma paciente que está um pouco fora da faixa etária habitual do H1N1, de 64 anos, mas tem comorbidade, cirrose aqui no caso. Cirrose é uma comorbidade bastante descrita em literatura. E profissionais de saúde também é um outro fator de risco significativo para a aquisição da infecção, não tanto para evolução inadequada, né? Não tem nenhum trabalho com grande descrição de evolução ruim. Mas, ainda assim, apesar de comorbidades serem um fator de risco importante, em 2009 você estava falando, se encontrou algo em torno de 63%, 64% dos pacientes com pneumonia e H1N1 com comorbidades, o que até parece ser alto, mas isso é menor do que, por exemplo, outros pacientes com pneumonia, que você está falando algo em torno de 80% desses pacientes terem comorbidades, pneumonias que necessitam de internação. Hoje, na estatística de 2016, está se verificando algo em torno de 69,5% dos pacientes com comorbidades. Então, comorbidade, cirrose aqui no caso, é um fator de risco, mas o que chama atenção a infecção por PH1N1 é que alguns grupos que não têm grandes comorbidades, e às vezes jovens, evoluem com uma infecção relativamente dramática. Qual é o motivo disso?
Se acredita, faixa etária mais jovem, sem comorbidade, talvez o que tenha a ver é que, como o vírus praticamente desapareceu por muito tempo, nascidos antes de uma certa época, antes de 1950, tem uma imunidade específica para H1N1 que você não tem na população relativamente mais jovem. Então, é como se você tivesse influenza num grupo de risco, como indígenas que não têm imunidade adequada. É claro que isso numa proporção bem menor. Período de transmissão da doença é de 24 horas antes do início dos sintomas até 7 dias após o início dos sintomas. Em crianças, se acredita que a transmissão é um pouco mais prolongada, 14 dias. Também depende da gravidade da doença. Doença mais grave transmite por mais tempo também. Período de incubação que, em média, leva de 1 a 3, 4 dias. Letalidade difícil de determinar, porque é difícil de determinar qual que é realmente a incidência da doença. Calculado em torno de 0,5%, provavelmente é menor do que isso, porque a gente tem muito mais diagnósticos de casos graves do que dos casos em geral. Essa letalidade pode ser de 0,004 até 1,47%, conforme na epidemia era bastante interessante. A letalidade começou lá em cima e ia diminuindo conforme passava o tempo, mas, na verdade, conforme você diagnosticava, até que tentaram desencanar de tentar determinar isso aqui, porque, na verdade, a gente não sabe o número de casos reais. E o que define um caso suspeito? O critério é bastante amplo. Basta você ter febre associado ou a tosse ou a dor de garganta para determinar aqui. Aqui você tinha um paciente com uma história de febre, embora aqui no HC não tinha uma mensuração de temperatura acima de 37,8, que tinha sintomas respiratórios, então poderia ser um paciente que definiria um caso suspeito. A doença é leve quando ela só tem sintomas respiratórios que não revelam uma doença maior. A doença é chamada de progressiva quando o paciente desenvolve alguma complicação, ele desenvolve hipoxemia, ou ele desenvolve dor torácica, ou ele tem alguma doença que é exacerbada pelo H1N1, tipo DPOC que exacerba, asma que exacerba. E a doença é considerada severa quando basicamente ela desenvolve pneumonia. A pneumonia para o H1N1 é considerada doença grave e que pode eventualmente, inclusive, evoluir com a chamada síndrome respiratória aguda grave. Características clínicas, e aí a gente tenta correlacionar com o caso que nós tivemos. Febre é variável nas diferentes séries. Uma série em Nova York, por exemplo, encontrou febre em 95% dos pacientes. Outra no México, que já pegava pacientes mais graves e com quadro pneumônico, 1/3 desses pacientes não tinham febre, por exemplo. Tosse, dor de garganta, mialgia, mal-estar, todos são sintomas relativamente comuns. A primeira grande série de características clínicas de pacientes com H1N1 foi descrita no New England. Ele referia a 98 pacientes internados, do qual ele estudou basicamente 18, que eram os pacientes que precisaram de internação em UTI. Foi um grupo que evoluiu com 7 mortes, 8 tinham comorbidades, ou seja, um pouco menos de 50%. BHL era aumentado em todos os pacientes, tinha aumento de CPK em 62% dos casos, linfopenia em 60% dos casos, e basicamente todos os pacientes tinham uma pneumonia intersticial bilateral. Dados lá do Center Disease Control, baseado numa segunda série da época da epidemia, já com 250 pacientes, 300, tinha febre em 93% dos casos, tosse 83%, dispneia 54%, rinorreia 36%. Rinorreia varia muito em séries, tem série que chega a 80%, a maior parte das séries chega a algo próximo a 40%. Dor de garganta, um pouco mais de 30%, vômitos e diarreia são descritos com mais frequência do que em outras infecções por influenza, chega a perto de 25% dos casos. Em outras séries de influenza é algo mais próximo a 10% dos casos. Então, aqui, quando a gente verifica o quadro clínico que a paciente teve, basicamente nós vimos um quadro clínico de uma pneumonia, que tinha sintomas respiratórios associados no início e tinha diarreia. Então, são características que lembram, sim, infecção por vírus influenza. A faixa etária está um pouquinho fora do que a gente viu muito em PH1N1 em 2009, mas o fato de ter febre com
quadro respiratório e uma pneumonia bilateral, ela obrigatoriamente levaria a gente pensar mesmo em pneumonia por H1N1. Na verdade, em tempos de epidemia, é razoável que você considere H1N1 em todos os pacientes, se você estiver falando de epidemia. Em relação a dados laboratoriais, a gente já descreveu que DHL, principalmente nos casos mais graves, é encontrado aumentado. Basicamente, nas séries você vê isso. DHL está aumentado em quase todos os pacientes com pneumonia por H1N1. Mas outras alterações, aumento de enzimas hepáticas, quase metade dos casos, anemia, 37% dos casos, leucopenia em 20% dos casos, com linfopenia muito descrita, né, chega a 60% dos casos. Esse paciente tinha plaquetopenia também, plaquetopenia descrita mais ou menos em 1/4 dos casos com H1N1, embora esse paciente tinha um fator de confusão muito grande, que é cirrose, né, que cursa com plaquetopenia, que cursa com aumento de transaminase. Ela até tem um AST bem maior que a LT, que é típico do paciente que já cirrotizou. Leucocitose já é mais rara, inclusive um fator preditor de não ter infecção por H1N1, não que seja algo definidor. Então, as características laboratoriais também eram compatíveis, até porque você não tem um grande marcador laboratorial da infecção por H1N1. Esse era um paciente que tinha um aumento de DHL, mas também não era um aumento tão expressivo, né? Algo em torno de 500 e pouco de DHL, tinha aumento de transaminases, tinha outras alterações sugestivas aqui. Aqui exames de imagem, aqui são exames de pacientes durante a epidemia de 2009 no HC. E basicamente você vê infiltrado bilateral, 75% a 80% dos pacientes que internaram por pneumonia H1N1 no HC em 2009 tinham infiltrado bilateral. Aqui, tomografia típica desse paciente, você vê tudo numa tomografia. Você vê parênquima normal, você vê vidro fosco, você vê consolidação, inclusive com broncograma, e você vê uma complicação infligida iatrogênica, no caso. Na época da infecção, todo mundo quis achar alguma fórmula mágica de resolver o problema desses pacientes, uma infecção respiratória grave, temos que ter ali, vamos tentar fazer uma open lung approach, ver se abre o pulmão desses pacientes. Em pelo menos 4 pacientes durante a epidemia de 2009, se colocou altas pressões para ventilar esses pacientes, tentou recrutar, e pelo menos 4 pacientes fizeram pneumotórax. Aqui você vê o paciente já com dreno, vê sinais de enfisema subcutâneo, até de pneumotórax aqui, que provavelmente ocorreu porque você tentou abrir esse pulmão com altas pressões. Isso não deu muito certo. São pacientes que depois, patologicamente, se vê que é um pulmão muito consolidado, muito duro, e não funciona tão bem a Open Lung Approach. Aqui é a imagem do mesmo paciente, aqui também. Aqui é uma outra paciente, e, na verdade, aqui, esses 2 casos são particularmente dramáticos, porque o primeiro caso são 2 óbitos. O primeiro caso é de uma auxiliar de enfermagem do pronto-socorro que adquiriu a infecção do H1N1 cuidando dessa primeira paciente aqui que está com essa infecção aqui também, e que a gente pode ver o mesmo padrão tomográfico ali, de vidro fosco, consolidações também. Na época, ninguém conseguiu pegar essa cepa, isolar um subtipo da cepa, porque, particularmente, foram 2 óbitos da cuidadora do paciente, da enfermagem, e a paciente gestante que chegou com infecção por H1N1. O diagnóstico de H1N1, o padrão utilizado é fazer o RT-PCR, né, Real Time Polymerase Chain Reaction, de amostra do trato respiratório. O ideal é você pegar aspirado nasotraqueal, melhor do que o SWAB, mas o SWAB é feito em boa parte dos pacientes. Antes era feito o teste de imunofluorescência indireta, que é usado para triagem. Atualmente não é recomendado, até pode ser, era recomendado até 2009, né? A sensibilidade do real-time PCR é descrita como de 99%, com uma especificidade de 92%, embora
Eu não sei se essa sensibilidade chega a isso. Nós tivemos casos, por exemplo, de infecção por H1N1, que veio negativo no primeiro RT-PCR, negativo no segundo, no terceiro, foi vir positivo no quinta, sexta amostra ali, que insistiram bastante que parecia ser H1N1 e no fim foi, mas precisou repetir testes. Testes de antígenos rápidos servem mais como uma triagem também, e sorologia muito mais para você depois fazer descrições epidemiológicas, serviu muito para mostrar que profissionais de saúde, de serviços de emergências, pegaram a infecção da H1N1 na época quando se fazia sorologia. Mas, do ponto de vista diagnóstico, não muda muito. Aqui no Brasil, o primeiro caso foi notificado em maio de 2009, o HC teve 472 casos confirmados, e nós tivemos 16 óbitos. Desses óbitos, 5 foram pacientes do PS na época da epidemia, dos 40 dias da epidemia, bastante previsível até o comportamento da CEP 2009. Foram 40 dias de inferno, o PS só tinha praticamente pacientes com H1N1, até por conta do que ocorreu, boa parte dos pacientes que procuravam o PS eram atendidos até no AGD na época ali, enquanto o PS ficou praticamente para pacientes com H1N1. Desses 472, desses 16 óbitos, ainda teve 5 óbitos que foi um surto intra-hospitalar em pacientes transplantados na hematologia, que todos os pacientes morreram. 6 óbitos, se eu não me engano, no ICESP, de pacientes oncológicos fazendo quimioterapia. Nós não tivemos nenhum óbito no ICR, até onde eu me lembro, nenhum óbito nos outros institutos, até onde eu me lembre. As estatísticas nossas. E como é que nós estamos em 2016? A gente tem 5.871 casos confirmados, nós temos 1.121 óbitos. Eu não creio que isso vá aumentar muito. A característica ali é que ocorreu mais cedo esse ano, está evoluindo de uma forma até mais distribuída no tempo. Agora o inverno, mas me parece que a maior parte da epidemia já foi, posso estar enganado. E, ao contrário do ano passado, em que o H1N1 passou a ser a terceira causa de síndrome respiratória aguda grave entre os vírus influenza, não é a terceira causa viral de síndrome respiratória aguda grave, a terceira causa entre vírus influenza. O ano passado era H3N2, depois o influenza B, em terceiro lugar só o H1N1. Agora ele já é de novo a primeira causa, ele representa algo em torno de 80 a 85% dos óbitos por síndrome respiratória aguda grave por influenza no Brasil atualmente. O ano passado nós tivemos 36 óbitos por H1N1, esse ano nós temos 1.121. Então nós temos um aumento ali de mais de 30 vezes de óbitos, então por isso a preocupação de novo com a doença. E o que interessa para nós é no paciente H1N1 é o caso grave. Hoje o paciente que procura o pronto-socorro com uma suspeita de H1N1, o que é o fluxo? Identificou, é um paciente que possivelmente tem H1N1, significa ele está grave, ele não está grave. Se ele é um paciente que tem uma suspeita de H1N1 e a gente vê que o critério é extremamente amplo e tem fator de risco para desenvolver uma doença grave, a conduta é trate pacientes com fatores de risco. Não tem um fator de risco para a doença mais severa, não necessita de tratar. Não se trata esse paciente. E não se testa também. Trata quem tem fator de risco sem testar e o que não tem fator de risco para doença severa, a gente não testa. A não ser que seja profissional de saúde por conta do potencial de transmissão, é afastado e você testa esse paciente. E quem que você testa sempre? O paciente com doença grave, que é basicamente o paciente com pneumonia. Então, boa parte do nosso interesse na emergência é o paciente com pneumonia. E o que nós temos é que a maioria dos casos, a gente tem uma pneumonia primária. Ao contrário da epidemia de 1918, em que a maior parte das mortes por H1N1 foi uma infecção secundária, principalmente por pneumococo, que ocorreu depois, durante a evolução do paciente, o que nós tivemos na infecção pelo PH1N1 2009 é infecção primária.
Infecção secundária é descrita na diferencial em 4 a 29% dos casos, mas ela parece ocorrer tardiamente na evolução, que é um paciente que acaba sendo invadido, ele é entubado, fica com ventilação invasiva, acaba fazendo infecção secundária, como provavelmente foi o caso desse paciente aqui que foi descrita, que foi um paciente que evoluiu depois, que estava melhorando, daí começou a voltar a necessitar de droga vasoativa. O fato não se confirmou, né, mas ali se teve infecção secundária não, mas é possível que tenha sido ocorrido nesse caso que a gente descreveu. É a causa da internação por H1N1 em pelo menos 67%, 70% dos casos. E a dúvida é diferente a apresentação clínica de uma pneumonia por H1N1 de uma outra pneumonia? E qual seria o papel de score de gravidade nesse paciente? O que tem de literatura, tem um autor chamado Bewick, que fez um trabalho bem interessante, de uma corte prospectiva, que ele achava 5 fatores: febre, infiltrado bilateral, ausência de confusão mental, leucócitos menores que 12.000, febre, infiltrado bilateral, ausência de confusão mental, leucócitos menores que 12.000 e idade menor que 65 anos. E ele verificou que se você tivesse 4 ou 5 desses fatores, você aumentava em 9 vezes a chance de uma pneumonia ser por H1N1. Se você tivesse 0 ou 1 desses fatores, você praticamente não tinha infecção por H1N1 em pneumonia, você praticamente descartava. E outra coisa que tem outros trabalhos que verificaram prevalência de mialgia nesses pacientes, e outra coisa que a literatura mostrou é que pacientes que tinham scores de pneumonia relativamente baixos, o score CURB de 0 a 1, o que é o score CURB? Eu ia pôr uma tabela representando, mas eu ia perder muito tempo da apresentação nisso. Mas CURB é um score que usa confusão mental, presença de ureia maior que 60, frequência respiratória maior que 30, pressão arterial sistólica menor que 65, idade menor que 65, maior que 65 anos. E verificou-se que 82% dos pacientes com CURB 65 de 0 ou 1, que são pacientes que, teoricamente, poderiam ser tratados ambulatorialmente, necessitaram de internação em terapia intensiva. Ou seja, o score não conseguiu predizer o paciente que poderia ser tratado ambulatorialmente com o paciente que precisava ser admitido no hospital ou em UTI. Em outro estudo, usando já essa classificação PSI, que é o PORT, que basicamente usa idade, usa características clínicas do paciente, se está taquicárdico, se está hipotenso, se tem hipoxemia, se tem frequência respiratória maior que 30 e presença de comorbidades, e divide em 5 classificações do paciente. Classificação 1 é o paciente com menos de 50 anos e que não tem nenhum desses fatores que somam pontos. O grupo 2 é o paciente que tem algum desses fatores, mas ele soma menos de 70 pontos, que também é um paciente que trataria ambulatorialmente. O grupo 3 é o grupo que fica entre 70 e 90 pontos, que se recomenda observação de 48 horas no hospital, depois poderia dar alta. O grupo 4 fica entre 90 e 130 pontos, a ideia é sempre admitir esse paciente, e o grupo com mais de 130 pontos, que deveria ser internado em UTI. E esse estudo verificou que uma mortalidade nesse grupo de 1 a 3 de 13,5%, o que é 10 vezes o relatado em literatura. E nos pacientes do HC que precisaram de UTI, 46% dos pacientes com PH1N1 2009 que precisaram de internação eram pacientes com um PSI de 2. Ou seja, pacientes que, em teoria, eu poderia ter dado alta pelo score. Então, é um pouco diferente. Também é o seguinte, ali, isso mostra, talvez, a necessidade, assim, a maior parte desses pacientes eram pacientes jovens que tinham hipoxemia. Então, assim, não dá. A gente verifica que hipoxemia é um marcador tão importante em pneumonia que, se você tem ele e isso não fosse esperado, como num paciente com DPOC ou algo do gênero, no fim das contas, isso acaba sendo uma indicação formal de internação, principalmente no contexto de epidemias. Aqui também no HC, esses dados aqui são do HC, a gente tentou usar algumas variáveis que foram descritas em estudos como associadas com um aumento da probabilidade de uma pneumonia ser por H1N1, e a gente verificou
que coriza aumentava em 6 vezes a chance, numa análise multivariada. A gente verificava que infiltrado bilateral aumentava em 11 vezes a chance. Outros achados, como crepitação, dor de garganta, febre, até aumentavam a chance. Febre aumentava em 3,62 vezes a chance de uma pneumonia C por H1N1, mas acabava não tendo uma significância estatística numa análise multivariada. E quando a gente usava aquele score que eu já falei de Belwick aqui, nos pacientes com pneumonia internados no HC durante a epidemia de 2009, o que a gente verificava é que nós não tínhamos nenhum paciente que tivesse menos de 3 fatores dos 5 que eu descrevi de Belwick, que é febre, infiltrado bilateral, idade menor que 65 anos, ausência de confusão mental e leucócitos menor que 12.000. E quase todos, e conforme eu tinha mais desses fatores, maior era a chance da pneumonia C por H1N1. E nós verificamos, assim, tentando usar dados da nossa amostra, usar 4 fatores. A gente acrescentou coriza, usava febre, infiltrado bilateral, coriza e idade menor que 65 anos, e considerava, para o diagnóstico de H1N1, ter pelo menos 3 desses fatores, e para não ter o diagnóstico, tendo menos de 3 fatores. A gente tinha uma sensibilidade de 90,5%, com uma especificidade de 73%. E quando a gente usava a área sobre a curva disso, você tinha uma área sobre a curva de 0,82 para prever que a pneumonia era para o H1N1, que é algo que a gente pode utilizar agora no pronto-socorro, conforme estamos tendo uma nova pandemia. Quando que a gente indica internação nesses pacientes com H1N1? Instabilidade hemodinâmica, isso aqui é da diretriz da própria instituição. Sinais e sintomas de insuficiência respiratória, comprometimento pulmonar, ou seja, a pneumonia por H1N1 é uma indicação de internação, hipoxemia, relação PO2-FiO2 menor que 300, e aí alterações laboratoriais significativas, entre outros, e alteração de função renal. Esse paciente, até comentando rapidamente sobre a alteração de função renal, tinha disfunção renal também, e por algum tempo se acreditava que isso talvez fosse muito relevante, o H1N1 causasse disfunção renal direta, talvez se dialisasse precocemente, esses pacientes melhoram. Conforme os estudos foram feitos, essa alteração renal que os pacientes com H1N1 tiveram, basicamente funcional. Você não tem nenhuma alteração anatomopatológica específica da infecção por H1N1, basicamente uma complicação de um paciente com quadro de insuficiência respiratória grave. Você tem um caso descrito da literatura de isolamento de H1N1 em glomérulos, mas não parece ser algo de importância epidemiológica, apesar de ter sido algo que chamava atenção na época. O tratamento, respondendo à última pergunta do caso clínico, ele é com o uso de antivirais, né, o Zeltamivir 75 mg de 12 em 12 horas por 5 dias, é o que a gente tem disponível. Se advoga atualmente, em casos muito graves, você dobrar essa dose e estender o tratamento por 10 dias. O antiviral endovenoso ele é controverso, não tem grandes evidências, mas tem um relato de casos que é bastante interessante e correlaciona um pouco com o que nós tivemos nesse caso, de um paciente com uma infecção por H1N1 que não melhorava de jeito nenhum o quadro, tentaram, e daí fizeram como uma medida heróica, glicocorticoide EV contínuo, foi feito também nesse paciente, e eles deram Zanamivir endovenoso também. O que é interessante do caso, e a gente viu que esse paciente até véspera da morte ainda tinha SWAB positivo para o H1N1, é que esse paciente sobreviveu, esse caso clínico descrito no Lancet, e ele foi tendo uma melhora clínica conforme foi diminuindo o número de cópias ali no PCR que você tinha do H1N1. E ele teve a melhora completa concomitante com o uso do Zanamivir endovenoso, foi fazendo diminuir o número de cópias ali do RT-PCR e o paciente foi melhorando. Sinceramente, a melhor evidência que eu vi de eficácia de antiviral endovenoso em H1N1 foi esse relato de caso. Sempre, sempre, sempre você vai ter que associar antibióticos para tratar a pneumonia bacteriana, isso é uma conduta padrão, igual foi feito nesse paciente. Não tem como você pegar um paciente com uma pneumonia bilateral e presumir que é por H1N1 e não tratar com antibióticos. Então, isso vai ser feito para todos os pacientes. Medidas para SARA, né, síndrome
do desconforto, angústia respiratória, do desconforto respiratório do adulto são recomendadas também, só com cuidado que parece que esses pacientes não respondem tão bem a uma Open Lung Approach. Outras medidas que foram descritas, se descreveu uso de estatinas nesse paciente, se descreveu o uso de ECMO, tem uma evidência indireta que ECMO pode funcionar nesses pacientes, não tem trabalho prospectivo randomizado comparando, você tem, o máximo é uma série que se usou ECMO e se compara com uma série de características que não usou, e a série que usou ECMO se dá um pouco melhor, mas aí é muito difícil, né? Provavelmente os pacientes que fizeram uso de ECMO foram melhor cuidados independente da ECMO, então não dá para tomar muitas conclusões. Ventilação prona, acredita-se que pode ter benefício, mas também, até por conta das características de uma pandemia, não dá tempo de fazer trabalhos randomizados sobre tratamentos, né? Mas, aqui no caso, acaba a gente vendo que foi um tratamento que seguiu o que é o padrão recomendado para tratar o paciente, infelizmente não teve uma evolução boa. Então, basicamente era isso, né? A gente abre para perguntas da plateia. Vamos abrir para perguntas. Então, parabenizar o Rodrigo e o Renato. Algum residente quer fazer alguma pergunta inicialmente? Rodrigo, obrigada pela aula. A minha pergunta é assim, eu não sei se ficou claro para mim o conceito da letalidade de H1N1. Porque no início você fala que a doença tem uma letalidade baixa. E mais para o fim da aula você mostra que de 5.000 casos confirmados, 1.000 foram a óbito. Então, assim, eu fiquei um pouco confusa, sabe? Obrigada. Basicamente, o que ocorre é que você testou o caso grave. Você testou o caso grave. Se nós fôssemos... quantos casos de H1N1 provavelmente nós tivemos no Brasil em 2009? Nós provavelmente tivemos 40 milhões? 30 milhões? Não foi menos do que isso. Estima-se que talvez a gente tenha tido 2 bilhões de casos. Estima-se que você tem 140 casos que não tiveram sintomas para cada paciente que teve sintoma e apresentou. Então, a letalidade ela é difícil de ser calculada, porque a gente não sabe quantos casos ocorreram mesmo, e basicamente você testa o caso grave. Então, hoje você só testa para H1N1 profissional da saúde ou caso grave. Você testa pneumonia e síndrome respiratória aguda grave. Então, o que a gente tem de descrição hoje no Brasil? O Brasil teve, em 2016, 5.200 casos de síndrome respiratória aguda grave, das quais, sei lá, 1.500 mais ou menos foram isolados vírus, dos quais esses vírus, a influenza é o mais frequente, e o H1N1 representa algo em torno de 80% desses vírus, então nós estamos falando de 1.100 mortes ali. Quantos casos de H1N1 nós tivemos no Brasil esse ano? Com certeza mais de 1 milhão, com certeza. Muito pouca dúvida que isso ocorre. Mas a gente só testa o caso grave, então a letalidade fica parecendo ser alta, mas ela se estima em ser de 0,5%, provavelmente menor. Provavelmente menor. Bom dia. A minha dúvida é em relação à indicação de profilaxia em contactante. Quando que a gente tem que fazer? Acaba se fazendo a mesma indicação do paciente sintomático que você encontra no pronto-socorro. Você tem tosse com dor de garganta, mas febre. É uma indicação que você pode ter infecção por H1N1, por PH1N1. Você tem fator de risco? Você vai tratar. Você está falando de um contactante, aí ele não precisa ser sintomático. É um contactante, podemos fazer profilaxia. Mas, assim, trabalho sobre isso, para dizer se isso é benéfico, isso leva a algo com custo-benefício, a gente não tem muito, mas é normalmente a recomendação. Você está falando de pessoa de risco, que é contactante, você trata ali. E você recomenda, para aquele possível caso aí em casa, usar máscara, né, que acaba sendo isolamento cutículo. Isolamento respiratório mesmo, ele só é recomendado para o caso grave atualmente. Talvez nem seja prático fazer, né, o isolamento respiratório. Certamente em 2009 não foi prático. Não tinha espaço para isolar todo mundo e acabava ficando um monte de gente com e sem doença isolado no mesmo lugar.
Assim, você acaba estendendo mais. Até, assim, o melhor trabalho de profilaxia que eu já vi para influenza é um do Lancet, em que você pegou o grupo de risco de desenvolver influenza, idosos com risco, e você pôs eles para tomar 12 semanas de Tamiflu, para eles não desenvolverem no inverno influenza. E diminuiu para burro, caiu para 1/3 o número de infecções por influenza nessas pessoas. Assim, mas 12 semanas de oseltamivir para isso, tudo bem, o paciente idoso, quando desenvolve influenza, 1/4 deles desenvolve pneumonia, até tem uma lógica ali, mas é o tipo do trabalho que a indústria farmacêutica agradece bastante, né? Mas não sei se para o paciente é tão bom. Rodrigo, opa, obrigado pela apresentação. É só uma curiosidade histórica. Você sabe se na pandemia de 57, 58 foi o H1N1 ou foi outro vírus? Foi quando mudou. A evidência da epidemia de 1918 ela é arqueológica. Quando você tem amostras, a gente viu que foi ali. Foi o vírus depois predominante, e aí 57 foi quando mudou o vírus. Aí era, se eu não me engano, um vírus H2N2 em 57. Foi quando mudou, e com essa mudança o vírus praticamente ficou muito infrequente. Ele era encontrado esporadicamente. Aí, em 2009, agora essa pandemia que foi pelo vírus influenza, o vírus influenza ainda foi predominante, se eu não me engano, em 2010, aí ele foi perdendo a predominância, ele voltou esse ano como vírus predominante da gripe, né? Mas eu tenho quase... Não, é isso mesmo, 57 foi quando trocou a cepa. Só para uma informação, uma época eu fiquei curioso com a epidemia de 18, e eu encontrei um livro de não sei se era um jornalista, que estudou, quer dizer, com registros que ele conseguiu, a epidemia em São Paulo. E encontrou que nós tivemos em torno de 5.000 mortes, 5.200 mortes, por ano. Sim. Porque na época eu nem sabia qual era a cepa, né? Acho que não sei se... Na época nem 1930, né? Mas foram 5.000 e poucas mortes em São Paulo, e parece que mas aconteceu coisa naquela época, às vezes gente morta na rua, eram umas coisas meio... Sim, é interessante o livro, é um livro já antigo. A história das epidemias de influenza ela é bastante interessante mesmo ali. A grande diferença assim, dessas duas era também, de novo, a evidência arqueológica. Eles acham que a maioria desses pacientes morreram de pneumococo. Eles tiveram influenza e morreram de pneumococo. Aqui, muito menos morte, né? É um negócio que transmite para burro, mas mata relativamente pouco. Parece frase do Maluf, né? Mas aqui parece ser o causa primário das mortes, o H1N1. Talvez seja a grande diferença. Mais alguma pergunta? Rodrigo, eu queria te perguntar, o que, vendo retrospectivamente essa enfermeira que acabou falecendo, o que a gente poderia ter feito de diferente para evitar isso? Eu não tenho certeza como que foi o que ocorreu com ela ali na época, né? Assim, como que ela adquiriu, porque foi na obstetrícia que isso ocorreu. Mas, assim, se naquela... nós começamos a tomar precauções de contato naquela época, talvez tardiamente. Nós começamos no final de maio a tomar, eles foram um dos primeiros casos da epidemia no HC, e talvez até nós já estivéssemos tomando a precaução, mas você não tinha talvez uma conscientização tão grande do profissional da saúde da necessidade que ele tinha de se proteger ao contato ali. Então, talvez isso tenha sido decisivo. Em relação ao caso clínico, que eu falo assim, nós geramos uma complicação com o tratamento na enfermeira, que foi tentar abrir o pulmão dela. Não dava para saber naquela época que isso não era uma boa ideia. Isso parecia ser uma ideia brilhante, né, na época. Mas, assim, eu acho que, considerando o tipo de evolução que teve esses pacientes, até a letalidade nossa, 53 pneumonias, 5 mortes do PS, é menos de 10%, que é muito, mas é menos do que as outras pneumonias que internaram. É difícil de dizer que tivesse alguma coisa do ponto de vista de tratamento talvez fazer o antiviral endovenoso, mas acho que
É possível que as medidas de contato não tivessem sido totalmente apropriadas. É possível, talvez até provável, eu não sei como é que foi na obstetrícia, que como você não tinha isolamento para todo mundo, você coloca mais de uma pessoa num isolamento e depois a pessoa que vai cuidar de 3 ou 4 pessoas ali num isolamento, ela acaba se descuidando no cuidado. Isso é como você coloca a carga de trabalho e põe a pessoa ali para ver mais de uma pessoa no isolamento, torna-se mais fácil. Mas eu não sei todas as coisas do caso em específico dela, como ela adquiriu, porque ocorreu na obstetrícia. Tá bom. Uma outra pergunta, que antibiótico vocês introduzem normalmente? Tratamento padrão de pneumonia. Acaba sendo um beta-lactâmico, normalmente essas cefalosporina em terceira geração, em geral associado a macrolídeo. Costuma ser o que a gente faz. Em pneumonia aqui interna, eu sempre acho que o paciente deve tomar 2 antibióticos e não um só, como quinolona. Até tem agora o FDA recomendando que quinolona não seja a primeira linha de tratamento em pneumonia, né? Em todos os casos ali. Então, normalmente, algo em torno como ceftriaxona com claritromicina, por exemplo. Tá ótimo. Então, queria agradecer ao Rodrigo, o Serviço de Emergências do Hospital das Clínicas, o Renato, parabéns, obrigada.